participantes da nossa live de hoje. A M Prado decidiu, nesse período de quarentena, realizar uma série de lives que vai durar por 3 semanas. E com qual propósito? O propósito é que cada um de nós, nesse momento de solidariedade, de apoio mútuo, cada um tem que dar sua contribuição para a nossa sociedade ultrapassar esse momento difícil de uma forma melhor. Evidentemente que quem é da saúde dá sua contribuição nas questões ligadas à saúde e quem é do setor empresarial vai dar suas contribuições ligadas às questões econômicas, às questões empresariais e ao mundo dos negócios, para que a gente possa gerar empregos, preservar os empregos já existentes e para que a nossa economia possa sair o mais breve possível dessa situação difícil que a gente se encontra hoje. E dentro dessa programação de várias lives sobre temas muito importantes para a economia e para o mundo dos negócios no Brasil, nós vamos começar a nossa maratona aí de eventos com o primeiro evento que se enquadra na área de fusões e aquisições no agro, né? E como essas fusões e aquisições poderão acontecer no pós-crise. À medida que a gente ultrapasse esse momento de quarentena e difícil, o que vai acontecer quando a gente superar essa pandemia? Será que as fusões e aquisições será uma alternativa boa para as empresas? Então, é esse debate que nós queremos fazer agora aqui com vocês. E vale a pena ressaltar também que esse ano, antes do início da pandemia, existia uma previsão de cerca de 1.000 fusões e aquisições no Brasil, com um crescimento de quase 10% em relação ao ano anterior. E cabe também um dado importante para a reflexão de todos os ouvintes e todos os debatedores, que logo após a crise de 2008, em 2009, nos 3 primeiros trimestres do ano de 2009, o índice de fusões e aquisições cresceu 33%. Provavelmente, a gente pode interpretar que essa ação é uma reação a uma situação de dificuldade econômica e, portanto, fusões e aquisições passa a ser uma alternativa estratégica interessante para todos os atores aí do mercado. E para isso, para discutir esse tema tão relevante, tão importante, nós tivemos o prazer de convidar 5 grandes amigos aqui nossos para participar desse debate e nós vamos estar falando com pessoas altamente preparadas e gabaritadas para que a gente possa aprofundar nessas questões e debatermos onde estarão os maiores focos de fusões, aquisições. E eu quero apresentar para vocês o grupo que vai participar desse debate conosco. Eu vou usar o critério de letra alfabética, né? Primeiro, a Carol Carlos, que é do Fundo Aqua Capital. Depois a gente tem o Daniel Fisberg, que é da Terra Verde, do Grupo Pátria. Depois a gente tem o Eduardo Veiga, que é do HIG, né? O Rodrigo Maluf, que é da Ernst Young, e o Paulo Fachin, que é um grande empresário, ex-presidente da Agrex do Brasil e também o fundador da empresa, né? Então, nós temos aqui visões de fundos de investimentos, nós vamos ter consultorias e nós vamos ter empresários debatendo esse importante tema. A primeira pergunta que eu coloco para vocês, para um primeiro aquecimento, é o seguinte: nós temos o dólar hoje bastante valorizado frente ao real e nós temos o agronegócio com muito destaque, tanto no Brasil quanto na economia global. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês acreditam que o Brasil está barato para os investidores internacionais? E se sim, vocês acham que, como a crise pegou praticamente todos os países do mundo, eles já vão sair às compras depois
que a pandemia passar, ou primeiro eles vão tentar se recuperar internamente para depois olhar para fora e começar a fazer investimentos fora dos seus respectivos países? Eu começaria, então, a palavra da Carol Carlos para emitir a opinião dela. Por favor, Carol. Marcelo, obrigada. Acho que, sem dúvida, se você pensar do ponto de vista cambial, hoje o Brasil está barato para investidor estrangeiro. A desvalorização foi muito grande nos últimos meses aqui no Brasil. Porém, como você falou, assim, o ponto é, os investidores tendem, no momento de crise, a focar muito mais para organizar dentro de casa. Então, se você vê que, por exemplo, o que aconteceu na Bolsa Brasileira, os investidores, na maior parte, os recursos estrangeiros saíram do Brasil. Então, apesar do Brasil estar barato, os investidores tendem a focar muito mais nos seus próprios países e primeiro organizar um pouco mais dentro de casa, para depois voltar a querer fazer aquisições ou buscar novos investimentos. Perfeito. Daniel, a sua posição em relação a essa questão. Eu acho que, Marcelo, a primeira coisa acho que se está barato ou se está caro, acho que tem um outro ponto que pode estar barato, mas as empresas têm que ter caixa, né? E acho que hoje o que a gente está vendo é todo mundo, as empresas se preocupando muito com a sua liquidez, né, para garantir o dia a dia das suas operações. Então, independente se desvalorizou, não valorizou, etc., como que você vai alocar os recursos no momento de crise e no momento de incerteza, né? Então, assim, os fundos que não captaram recurso não vão conseguir captar nesse momento, né? Porque, obviamente, todos os grandes fundos de pensão, enfim, os investidores institucionais estão fazendo a preservação do caixa. E os estratégicos, nesse momento, também estão olhando para dentro das suas operações e não estão, provavelmente, pensando em investir, independente de valuation. E acho que a segunda consideração é que acho que os fundos, os estratégicos, a gente tem uma visão de médio e longo prazo, né? Então, acho que mais do que pensar só no momento de entrada, você imaginar quais são as suas perspectivas de futuro, né? Porque o dólar pode estar hoje a 5,10, mas se o dólar for para 8 no ano que vem, você pagou caro, né? Então, acho que pelo menos nós, no Quatro, a gente tem uma visão muito conservadora. A gente não brinca com essa questão cambial para se aproveitar de uma oportunidade, né? Acho que a gente constrói uma tese de investimento pensando na qualidade do ativo, independente da questão cambial momentânea. Perfeito. Eduardo, você, qual a sua visão sobre essa questão? Eu acho que hoje, assim, essa crise ela surgiu, a grande maioria dos investidores acho que não esperava, e é impressionante como as coisas avançaram, mudaram muito rápido, né, em dias e semanas. Então, a percepção é que hoje a gente ainda vive sob um ambiente de muita incerteza. Então, pouca gente tem capacidade aqui de com algum grau de confiança, né, dizer o que vai acontecer nos próximos dias ou semanas, né, em função desse cenário. Então, assim, eu acho que nesse ambiente de incerteza, independente de valuation, de câmbio, etc., eu acho que boa parte dos investidores vai esperar aí ter um pouco mais de clareza para tomar alguma decisão. Então, pelo que os nossos 3 colegas já disseram, quer dizer, vamos imaginar que a pandemia terminasse hoje, só por uma suposição. O primeiro ponto é que os investidores internacionais primeiro vão cuidar das suas questões internas para depois se sentirem fortalecidos e revigorados para depois partir para as compras de investimentos fora dos seus respectivos países, né? Eu estou vendo que nessa questão, por enquanto, nós temos um consenso. Vamos ouvir o Rodrigo agora. Rodrigo, você. Vamos lá, eu acho que se a gente analisa o momento e corroborando com que já foi colocado aqui, você tem um momento que a maior preocupação é a liquidez. O Daniel acho que colocou bastante isso e eu concordo plenamente. Então, as empresas agora elas estão preocupadas com o próprio fluxo de caixa.
e como a futurologia está muito difícil, porque por mais que você pode se comparar a outras crises, você está acompanhando isso dia a dia, você não tem uma noção de quando isso vai terminar. Você pode até pegar um pouco de exemplo, por exemplo, se você pegar a China, voltou em 13 a 14 semanas, mas será que a gente consegue ter uma economia como a deles? Então, se você comparar os países da Europa, já estão mais devagar do que isso. Então, é muito difícil a futurologia. Então, eu acho que num primeiro momento, independente de câmbio, se você pensar do ponto de vista de transação nacional, né, aqui dentro do país, as empresas vão estar preocupadas primeiro na sua posição de caixa e num evento de liquidez. Você olha outros setores aí que mesmo empresas com caixa mais, digamos assim, parrudo, estão já indo atrás de crédito para poder ter uma garantia de que vai haver liquidez lá na frente. Quando a gente fala de transação mais oportunística, vamos dizer assim, que seria você considerar independente se aquilo faz sentido dentro do teu portfólio, se aquilo vai te agregar valor no médio e longo prazo, como é a visão de fundo de investimento, você tem um outro lado que seria os fundos de distress, que aí sim eles vão buscar os ativos que vão estar a cargo dessa crise e vão ter entrado em trazido algum componente de estresse que eles não vão aguentar a operação. Mas o mercado, daí quando a gente traz para o setor aqui, o setor de agribusiness ele não foi tão afetado como os outros. Então, é difícil você ter transações de distress aqui nesse setor, entendeu? Outros setores, com certeza, você teve setor que foi afetado com 90%, 95% do faturamento. Esses setores vão haver transações internacionais, fundos de distress, etc., aproveitando essa oportunidade. Não vejo isso tanto aqui no agri, tá? Perfeito. Paulo, para a gente fechar a rodada agora com você aí, o que você vê a respeito dessa questão cambial e dos investimentos dos estrangeiros aqui no Brasil? Então, Marcelo, eu quero incorporar aí um componente de experiência. Na crise de 2008, eu acabei fazendo uma transação 60 dias, mais ou menos, antes da crise se tornar bastante grave. E eu concordo um pouco com o Daniel aí nessa questão da qualidade das empresas após esse momento de crise. Pode ser que até fundos tenham apetite, tenham caixa, mas assim, a qualidade das empresas pode se deteriorar muito após a crise. Talvez não seja a realidade de muitas empresas do agronegócio, mas a gente está vendo aí a nível de produtor rural que vira e mexe, as questões de liquidez estão sendo um problema, né? Questões de RJ, de produtor pessoa física, e isso preocupa um pouco, porque assim, o que tem segurado a rentabilidade aí do negócio agrícola tem sido realmente a desvalorização do real, né? Porque nós estamos com cotações muito baixas em Chicago para soja, que Chicago a 8,50, e a gente sabe que não viabiliza soja em muitas regiões do país, né? Então, essa é uma preocupação adicional que pode haver uma contaminação um pouco maior do setor vindo aí da cadeia produtiva, que até agora é a que está rentabilizando bem, mas em função realmente do tipo de moeda, né? Do câmbio. Da questão cambial, né? Bom, eu ia já abrir para a gente debater um pouquinho os elos da cadeia do agro, mas mediante o que vocês falaram, eu queria fazer uma colocação adicional para ver se isso dá um outro ângulo de visão para o nosso debate aqui. Há um tempo atrás, eu estive na Coreia do Sul e num jantar com o presidente de uma grande empresa coreana, ele me disse o seguinte: a Coreia está muito preocupada com a segurança alimentar. E por quê? Num caso de uma crise mundial, uma guerra, uma seca, uma escassez de oferta de alimentos, o coreano pode ter que comer uma nota de $100. Foi o ponto que ele colocou naquele momento, porque a Coreia é um grande importador de alimentos. Nós aqui,
que somos grandes produtores de alimentos, nós não temos, muitas vezes, sensibilidade para medir a relevância do que é segurança alimentar para um povo. Então, vamos pensar o seguinte: o abastecimento de alimentos nosso aqui está perfeitamente estabilizado, porque nós somos um país produtor de alimentos. Então, em momento algum, a gente fica ainda preocupado se amanhã eu vou ao supermercado, se vai ter alimento, né? Mas imagina um país do Oriente Médio, da Ásia, que é grande importador de alimentos. Vocês acham que esse conceito de segurança alimentar não pode ser um fator que vai abrir muito o apetite desses países do Oriente Médio e da Ásia para investir no agro do Brasil? Agora vocês fiquem à vontade, aí não precisamos seguir a ordem alfabética, não. Quem quiser responder, responde. Quem quiser complementar, sintam-se à vontade. Se me permite, eu vou iniciar com a minha opinião. Eu acho que não só na questão do agro, Marcelo, mas em toda a cadeia produtiva aí, né? Eu acho que ficou muito claro para todos os países aí a concentração do fornecimento de certas matérias-primas, certos produtos em determinados países, né? Então, eu acho que até uma oportunidade aí para o Brasil nesse sentido de trazer alguma produção aí que hoje está concentrada na China, trazer para o nosso país, porque com certeza os países vão tentar diversificar aí sua gama de fornecedores, né? É muito arriscado você hoje depender aí de, como a gente está vendo aí, de EPIs e tudo mais vindo da China, numa questão dessa de pandemia que a nossa geração pelo menos jamais tinha pensado nisso, né? Então, eu acho que sim, vai haver uma diversificação aí por vários países nessa questão de suprimento, e aí sim o suprimento alimentar, não tenha dúvida, para mim é um dos primeiros realmente que os países vão se preocupar. Talvez Marcelo, seja um dos grandes lados ruins aqui dessa crise, né? A gente imaginar que esse movimento de globalização que aconteceu nas últimas décadas pode começar a andar para trás em função desse ponto que o Paulo comentou. Vamos pensar que os Estados Unidos descobriu de um dia para o outro que 80, 90% dos EPIs, máscaras que eles compravam vinha de China, e o país se viu de um dia para o outro numa uma posição super vulnerável. Então, acho que de forma geral, nesse pós-crise, o que a gente vai ter vai ser talvez alguns passos para trás aí na globalização, que vai afetar não somente o agro, mas todos os outros setores, né? Na linha de países começarem a trazer para dentro do seu território produção daquilo que eles entendem que é fundamental, é crítico nesse contexto, né? Dado esse cenário de risco que a gente teve agora e que pode ser diferente de uma próxima crise que a gente viva. pensando, eu acho que no agro, Marcelo, o Brasil ele tem um posicionamento muito importante na questão de abastecimento global de alimentos e de maneira ativa ele deve agora liderar essa discussão mundial sobre a consciência dos sistemas de vigilância e controle de doenças que atingem animais e humanos, mas a gente tem a capacidade para fazer isso e está no momento de se posicionar. E aí você vai ter uma visão global muito interessante e vai poder trazer um pouco da rédea sobre isso. Eu acho que para complementar, né, acho que o que muita gente tem comentado é que, na verdade, a crise, essa crise de agora, ela está acelerando algumas tendências que a gente já tinha visto de maneira mais tênue, né? Então, esse interesse de estrangeiros para garantia, né, de supply de alimentos, etc., já era um movimento que a gente já tinha visto, né, no agro brasileiro, né? Acho que os investimentos chineses, os investimentos dos países do Oriente Médio, etc., já eram presentes na economia brasileira e acho que agora você pode sim ver uma intensificação. E acho que um outro ponto interessante, que também pode ser um resultado dessa crise, é você ter eventualmente um aumento nos contratos de fornecimento, né, nos contratos de longo prazo.
em muitos casos, né, o take or pay, ele era visto com maus olhos, etc. E acho que hoje em dia, eventualmente, muitos dos participantes já perceberam que num caso de crise como esse, você ter esses contratos de longo prazo, ele obviamente tem todas as questões financeiras, etc., mas ele também te dá uma garantia de que você vai ter acesso aqueles, enfim, alimentos, enfim, aquelas commodities que você está buscando. Então, acho que esse também é outro fator interessante aí que a gente pode vislumbrar agora com essa crise. Eu acho que até por isso, Marcelo, que é um dos fatores que faz com que o agro continue sendo um setor que está ainda aquecido, apesar da crise. Acho que o agro está se mantendo, principalmente você precisa manter o abastecimento de alimentos no Brasil, mas se você olhar, por exemplo, a exportação, os portos estão super movimentados, porque justamente está precisando ainda ter o envio de alimentos. Então, isso está ajudando o setor a se manter bastante ativo, principalmente relacionado à soja e milho, né? Quando a gente olha mais especificamente esses dois. Perfeito. Bom, então, feito todo esse aquecimento, vamos agora tentar dissecar aqui toda a cadeia produtiva do agro e para que possamos identificar onde estarão as maiores oportunidades de ocorrerem fusões e aquisições no setor para os próximos meses ou anos, vamos dizer assim. E como o agro é uma cadeia bastante longa, vamos dizer assim, vamos dividir a cadeia em diferentes elos, né, para a gente debater um pouco mais detalhada e a gente poder atender o interesse dos diferentes participantes da nossa live aqui, para que todos sejam, de uma certa forma, premiados aí em receber esses conhecimentos de um grupo tão capaz e tão inteligente como esse que nós conseguimos aglutinar aqui nesse debate. Eu queria começar com o setor antes da porteira, né? Vamos dizer, aí a produção de insumos, a distribuição de insumos, os fertilizantes, os defensivos agrícolas, as máquinas, implementos, como que vocês visualizam o futuro para a geração de negócios de fusões e aquisições nesse setor. Vamos começar agora com o Rodrigo. Você, Rodrigo. Eu acho, bom, primeiro que a parte de insumo agrícola, né, fertilizante, etc., você tem, isso já está fechado numa cadeia muito pequena, tá? Então, é uma movimentação um pouco mais difícil. Quando você vai para a distribuição e você pega um país como o Brasil, você tem muita cooperativa, você tem muita loja, mas ainda é uma coisa muito pulverizada. Então, e daí eu não acho que tem muito a ver com a crise, tá? Não tem a ver com o Covid, mas eu acho que aqui tem um espaço para uma consolidação interessante. Que daí você começa a criar sinergia, você começa a tratar de uma operação um pouco mais robusta do que são as operações de distribuição. Você até tem algumas redes, mas não são tantas no país. Perfeito. O Rodrigo acabou de sinalizar que a estratégia da empresa da Carol e do Daniel está correta ao ter essa visão que eles tiveram. Vocês querem comentar já, Carol e Daniel? Sim, eu acho que tem um ponto que o Rodrigo colocou aqui. Já existia uma tendência de consolidação nesse setor, mas eu acredito que tem dois fatores aí quando você entra principalmente em distribuição que acabam afetando e que tendem a acelerar um pouco mais na questão de consolidação do canal, que é a questão de, primeiro, a alavancagem. Esse é um setor que estava bastante alavancado, no geral. Então, empresas que têm essa alavancagem alta, nesse momento de liquidez como foco, acabam recorrendo, às vezes, ao M&A como um caminho para poder ajudar na questão de criar um pouco mais de corpo e conseguir, assim, maior poder de barganha no mercado, por exemplo. Eu acho que isso é um fator. O segundo fator é a questão das margens apertadas, né? Isso também faz com que aumente um pouco a pressão para você conseguir ganhar eficiência e aí tenderia a aumentar um pouco mais o volume de M&A em distribuição em específico. É a minha visão, não sei. Eu acho que é isso, Marcelo, né? Acho que, como o pessoal comentou, da porteira para dentro, né? Enfim, a gente já estava vendo esses movimentos de consolidação antes da crise, né? Seja na questão de fertilizantes, seja na questão dos grandes fabricantes, né? Bayer, Monsanto,
enfim, Dow, DuPont, esses movimentos que já tinham acontecido antes. No mercado de distribuição especificamente, a gente tem visto um movimento muito acelerado, inclusive, né, pré-crise, né, com, enfim, tanto fundos como estratégicos, que é uma cadeia que ainda é muito pulverizada no Brasil, né? Você tem 5, 6 mil distribuidores ainda espalhados, e você provavelmente vai continuar vendo um movimento muito forte de consolidação. E aí acho que é uma questão que vale não só para esse setor que a gente comentou, mas para todos, né? Empresas que tiverem com dificuldades de caixa, com margens apertadas, alavancadas, em setores pulverizados, etc., vão ser sempre, né, em alvos de aquisições e alvos de movimentos de consolidação. Né? Acho que é natural isso. Você, Eduardo. Então, vamos lá, acho que tem dois blocos, né, nesse pedaço aqui da cadeia do agro que você mencionou. Acho que tem aqueles subsetores que de alguma forma vão acabar sofrendo mais, seja o setor em si, sejam as empresas menores, né, desse universo aí mais fragmentado, o que vai criar uma grande oportunidade para os consolidadores, né, eventualmente agirem mais rápido. Tem um ponto aqui importante do pós-crise, né, que a gente não sabe quando vai ser, mas uma hora vai chegar, é que os líderes vão ser mais líderes. Né? Eduardo, nós não estamos te ouvindo. Aí, agora voltou. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Boa. Eu acho que tem uma característica que é uma consequência desse pós-crise, a gente não sabe quando vai ser o pós-crise, mas uma hora ela acaba. Empresas líderes, elas vão sair dessa crise mais líderes, com suas lideranças mais bem estabelecidas. O que acelera ou fortalece ainda mais esse movimento de consolidação. Eu acho que tem um outro lado aqui, pensando um pouco mais no agro versus outros setores, e aí olhando sob a ótica de um fundo que investe em qualquer tipo de setor, é que aqueles subsetores do agro que não sofrerem tanto, eu acho que no relativo vai ser a maioria, vai fortalecer a percepção que os investidores já têm de que o agro é um setor, é um universo resiliente. Sólido. Então, acho que no pós-crise aqui, alguns fundos que talvez não davam tanta atenção assim para o agronegócio vão começar a olhar para ele com um pouco mais de atenção e cuidado, que pode acabar gerando aqui relativamente mais capital para esse mundo. Esse é um ponto, eu acho, muito interessante desse comentário seu. Eu acho que quando o setor se mostra resiliente e continua seguindo em frente seu caminho de evolução, de crescimento, aumenta o interesse de quem não está dentro desse setor de vir para ele, né? Paulo, você. Então, essa tese aí de consolidação do setor de distribuição, que o Aqua está puxando, o Pátria também, essa é uma tese aí que a gente iniciou 12 anos atrás, tentando fazer isso. Mas o que acontece? O setor de distribuição, a maioria dos empresários desse setor, eles só procuram fazer alguma coisa quando realmente eles estão precisando, quando é uma questão de caixa, uma questão de sobrevivência. Quando as coisas estão indo bem, dificilmente eles têm um apetite em fazer alguma coisa. Isso foi um exemplo de grandes empresas de distribuição aí no Mato Grosso, no Paraná, que acabaram fazendo algum movimento, mas sob estresse, né? Então, as empresas que tem hoje no Brasil são empresas... esse setor está muito fragmentado. Então, 5, 6 mil empresas no Brasil, são 5, 6 mil cabeças em cada uma das cidades, pensando de um jeito. Então, é realmente um desafio muito grande consolidar esse setor, mas que esse momento de crise pode realmente acelerar essa questão de consolidação, justamente por esse mindset
do empresário de distribuição que acaba fazendo quando precisa fazer. E também porque, assim, o setor de distribuição é um setor que está esquisado entre a indústria e o produtor rural faz muito tempo. O produtor sabe claramente que o distribuidor é um agregador de custo e a indústria também enxerga o distribuidor como um agregador de custo, né? Então, com o advento das tecnologias daí, de você tentar tirar os intermediários do meio do caminho, esse setor ele vem sofrendo cada vez mais, né? À medida que ele não consegue ganhar escala e as companhias acessam cada vez mais de forma direta os produtores rurais. Os produtores de melhor liquidez, de melhor qualidade, eles não passam pelo distribuidor agrícola. Então, é um setor realmente que está tá numa situação bastante difícil nesse momento. Pode ser que isso acelere a consolidação agora, como forma de sobrevivência. Dentro desse contexto que vocês comentaram, eu fiquei com a sensação seguinte, que nós temos aqui uma situação favorável para a aceleração das consolidações. Agora, minha pergunta é o seguinte: isso vai se dar porque os pequenos e médios precisam ou porque os consolidadores querem consolidar? Ou os dois? Acho que aqui, até discordando um pouco da visão do Paulo, eu tenho uma visão um pouco diferente. Acho que o que a gente tem visto, principalmente nesse setor de distribuição, são algumas empresas que estão buscando fundos. Quando a gente faz, por exemplo, uma parceria, nós como Aqua, com uma empresa como essa, o que a gente traz para a empresa é muito mais uma visão de estrutura de capital, de gestão, que em muitos casos essas empresas não têm. Então, a gente consegue dar uma estrutura que permite ajudá-los a crescer. Então, não necessariamente eles só vão buscar um fundo quando eles estão numa situação ruim. Então, isso que acho que é um pouco diferente do que a sua visão de que as pessoas só buscam necessariamente quando elas estão em situações um pouco mais complicadas. Eu não acho que é nesse sentido. Principalmente quando aqui é venda dentro de um fundo e um projeto que é um pouco maior nesse sentido. E acho que agora vai acabar tendo uma tendência, assim, de ter um pouco mais de problema de liquidez, aí indo na pergunta do Marcelo, só que em contrapartida, acho que um deal como esse para um distribuidor agrega muito mais coisa, não é para trazer dinheiro, simplesmente, é muito mais para trazer um pouco de gestão e ajudar a estruturar a empresa para suportar um crescimento e continuar crescendo e estando num setor que é cada vez mais competitivo, que isso eu concordo com o ponto do Paulo. E eu acho que só indo um pouco em linha com o que a Carol falou, eu entendo, o Paulo coloca que muita gente já compra direto, os grandes realmente eles conseguem fazer isso, mas ainda existe uma pulverização do setor que faz com que os produtores um pouco menores utilizem uma distribuidora para fazer isso. E dado ao tamanho disso em relação ao PIB, ou seja, o volume ainda é grande mesmo assim. Perfeito. Marcelo, respondendo a sua pergunta, Daniel, você. Acho que respondendo a sua pergunta, né, acho que a gente, né, dentro do Pátria, talvez hoje como os maiores consolidadores do setor de distribuição, a gente, pré-crise ou durante a crise ou pós-crise, a gente vai continuar investindo forte no setor, né? A gente acredita muito que existe sim um potencial enorme de se criar uma empresa líder, né, nível nacional, regional. Acho que também discordo do Paulo que as empresas fazem um processo de venda só no momento de necessidade. Acho que muitos deles, pelo menos dos nossos parceiros, entenderam o projeto que a gente estava construindo e os benefícios, né, de você ter um parceiro forte, com modelo de gestão capitalizado, com troca de conhecimento, com ganhos de escala, etc. Então, acho que você vai continuar vendo uma aceleração, sim, nesse movimento de consolidação na distribuição. E acho que também ouvi muita gente dizendo agora, no momento pós-crise, as empresas vão ser mais diligentes. Acho que, na verdade, a diligência deveria ser a mesma, né? Pré-crise, durante a crise e pós-crise, né? Acho que parte do trabalho do investidor é ser sempre diligente aí na escolha dos seus ativos. Assim, claramente,
você vai ver uma intensificação, sim, desse movimento de consolidação no setor de distribuição. Perfeito. Paulo, você quer comentar alguma coisa adicional? Não, eu concordo também que o movimento é inevitável, né? É um movimento que já está em curso há muito tempo, né? Ele poderia ter sido talvez acelerado se alguns grandes distribuidores no passado não tivessem sido adquiridos por estratégicos, né? Se tivessem sido adquiridos por fundo de investimento, talvez esse processo tivesse até um pouco mais consolidado hoje já. Mas eu acredito que é um caminho sem volta. E, lógico, como a Carol citou, existem oportunidades de empresas saudáveis que fazem, que se adiantaram um pouco a esse momento, que fizeram negociações visando crescimento, visando estruturar melhor a companhia para enfrentar momentos como esse. Existem sim, mas eu insisto em dizer que muitos só fazem quando realmente a água bate para cima do nariz, né? Então, isso pode ajudar realmente a acelerar um pouco essa consolidação do setor a partir de agora. Antes da gente sair dessa questão da consolidação da distribuição de insumos, a gente sabe que os grandes distribuidores, aqueles que tinham interesse de fazer parcerias ou fusões, já fizeram, e os que não fizeram é porque não tem interesse estratégico de fazer esse tipo de aliança, de parceria ou de associação. Com isso, os grandes consolidadores eles terão que começar buscar distribuidores um pouco já menores. E existe normalmente aí no mercado, se fala de uma régua que fala, bom, se faturar acima de 100 milhões, os grandes fundos têm interesse. Se faturar menos de 100 milhões, por questão de economia de escala, não se tem tanto interesse. Vocês acreditam que essa régua aí de 100 milhões de faturamento possa ser abaixada e, à medida que os fundos vão consolidando, pode-se existir aquisições de empresas de 50, de 60 milhões que estão ali em volta da área de atuação? Como vocês veem isso? Eu acho, Paulo, que as pessoas de fundo vão ter uma resposta melhor para isso, mas eu acho que é muito simplista você falar somente em faturamento. Óbvio que é uma maneira mais fácil de olhar. Na média, vão ser empresas de um tamanho como esse, mas existe as especificidades de cada target, né, de cada potencial. Por exemplo, ele pode ter um perfil regional interessante, independente do tamanho. Ele pode servir como plataforma para a estrutura que já está sendo criada, independente do tamanho dele. Então, assim, existe uma série de outras características que são levadas em consideração. De modo geral e simplista, você olha a primeira coisa que você olha é o tamanho, mas tem muita característica que pode ser agrupada a isso e pode ser um fator de decisão que não o preço, que não a receita, desculpa. Perfeito. Daniel, Carol, alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Concordo com o ponto do Rodrigo. Acho que tem muitos outros fatores, sim, não é simplesmente faturamento, é muito mais o que a empresa pode agregar para você, o que ela tem em termos de complementariedade geográfica, até a especialidade de produtos, serviços. Então, acho que não tem não existe uma limitação por valor, né? Acho que valor nunca vai ser a gente mesmo já fez deals pequenos menores do que isso dentro da nossa plataforma, porque acho que é muito mais um interesse estratégico, uma complementaridade estratégica versus tamanho por si só. É o que muitas vezes tem, Marcelo, o fundo ele acaba distinguindo ou criando uma regra um pouco mais rígida para o primeiro investimento, né, no setor, que é o que ele chama de plataforma. Uhum. Esse primeiro investimento, muitas vezes, ele precisa ter um certo tamanho até para justificar o esforço que o fundo está fazendo. Uma vez que tem uma plataforma no setor, né, via de regra, as casas têm mais flexibilidade para os investimentos subsequentes, podendo eles serem menores. Né? Perfeito.
Setor de máquinas, implementos e fertilizantes. Vocês acham que a gente vai vivenciar aí mais consolidações ou, por enquanto, dentro das condições naturais de evolução das consolidações que vão ocorrer de forma natural, ou a crise vai acelerar um pouco mais isso? Eu acho que o setor de máquinas, de forma geral, que tende a sofrer um pouco mais agora, porque o produtor está postergando decisões de investimento, então podem gerar oportunidades aí na retomada da crise de uma consolidação para realmente ganhar escala e conseguir. Acho que a operação de M&A aqui é muito mais como uma forma de conseguir se recuperar rápido. Então, os grandes líderes, provavelmente, empresas de nome que vão acabar sofrendo um pouco na crise, se estiverem bem estruturadas, conseguem muito mais rápido sair disso, e com o M&A conseguem, em alguns aspectos, acelerar. Então, acho que poderia acelerar um pouco nesse sentido. E essas empresas de nome, como a Carolina citou, elas, em sua maioria, elas têm uma posição de caixa interessante. Elas são robustas, são operações antigas e robustas o suficiente para, mesmo passando por um período desse, ainda ter uma capacidade de análise e investimento estratégico no futuro próximo. Eu estou longe desse setor de máquinas, a gente não tem nenhum investimento nele e também não olhamos com profundidade, mas equipamento, esses ativos mais pesados, via de regra, estão muito associados a crédito de longo prazo, que provavelmente a gente vai ter uma escassez aí de crédito e capital no país nos próximos anos. Então, pode ser que esse setor sofra com uma contrapartida para o setor de peças, reposição, etc., que tende a ser mais resiliente, né? Pode acabar, de alguma forma, se beneficiando. Então, quando a gente fala de máquinas e equipamentos, tem esses dois, talvez, até outros ângulos. Perfeito. E para fechar esse bloco, alguém falou aí sobre o crescimento da venda direta, né? Eu acho que foi o Paulo, que as indústrias fazem diretamente ao agricultor, né? E eu queria provocar uma reflexão de vocês, o seguinte: a venda direta nos Estados Unidos é 3%. A venda direta no Brasil hoje é 30%. E os dois mercados são relativamente próximos em termos de tamanho. E as indústrias são praticamente as mesmas. O que faz essa discrepância de estratégia de acesso ao mercado das indústrias, em aumentar 10 vezes a venda direta no Brasil em relação aos Estados Unidos? Vocês acreditam que isso, os distribuidores têm limitação de crédito e, com isso, muitas indústrias preferem diluir o risco fazendo a venda direta? Ou existem outros fatores? E outra pergunta também, já engatada nessa aqui: vocês acham que a indústria sabe fazer o que o distribuidor sabe fazer? Em termos de acesso ao mercado, ela tem a mesma flexibilidade, habilidade? Como que vocês veem isso? Eu posso começar? Eu acho que o primeiro ponto que você comentou, né, Marcelo, acho que era a preocupação da indústria com a solidez financeira do distribuidor, né? Então, em muitos casos, a indústria preferia fazer todo o acesso por não ter um parceiro forte em determinada região do país. Então, acho que esse movimento de consolidação, de certa maneira, ele traz uma segurança para a indústria de que ela sim pode, né, fazer o acesso aos produtores via a distribuição, que agora são empresas robustas, com apoio de fundos ou de grandes grupos internacionais. Então, acho que esse é um fator. Acho que o segundo, o distribuidor tem que provar, enfim, ele vai ter que ser cada vez mais claro na sua proposta de valor, né? Se ele é só um repassador de mercadorias entre a indústria e o produtor, como até o Paulo comentou, ele é visto como custo, né? Mas se o distribuidor
traz uma oferta, traz serviços, traz um atendimento diferenciado, traz tecnologia, etc., é a maneira como ele vai conseguir justificar a sua existência, e vai ser um benefício tanto para o produtor quanto para a indústria, né? Então, eu acho que o mercado americano, nesse sentido, ele já é muito mais maduro, né? Muito mais avançado que o mercado brasileiro, e acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que os grandes grupos, né, de distribuição que estão se formando já têm esse viés de trazer, enfim, são um ramo de soluções e realmente agregar valor para o produtor. Eu concordo com o Daniel. Eu acho que é proposta de valor e maturidade de operação. Quando você tem uma operação robusta, tem um road to market interessante, consegue propiciar para aquele agilidade, que é uma coisa que as empresas de grande porte às vezes não conseguem ter com o produtor, você começa a ter um valor agregado sobre aquilo que você está fazendo. Enquanto você não tiver isso, você só repassar produto, e daí é um mercado menos maduro, vamos dizer assim, até por falta de consolidação, por falta de profissionalismo no setor, etc., você ainda é visto como custo, que foi o que o Paulo colocou. Perfeito. Alguém quer comentar mais algum ponto a respeito disso? Eu acho que aqui tem um ponto importante que você falou, o que é diferente do distribuidor versus a própria indústria fazer a entrega do produto. É a questão, assim, crédito é uma questão fundamental que o distribuidor tem um acesso, um conhecimento do produtor hoje muito mais próximo, que permite que ele tome decisões de crédito mais pulverizadas. Uma grande indústria não consegue... Ela vê grandes clientes, mas clientes mais pulverizados, ela tem muito mais dificuldade nesse aspecto, principalmente porque se vende aqui com prazo safra, e sempre tem crédito envolvido. Marcelo, eu gostaria de comentar sobre, assim, primeiro comparando os Estados Unidos com o Brasil, né? É lógico, os Estados Unidos é um mercado muito mais maduro e já há muitos e muitos anos consolidado, né? 3 ou 4 empresas praticamente dominam o mercado, e isso dá uma segurança muito grande para as indústrias no momento que elas tomam todo o volume e distribuem. E um mercado também muito pulverizado, né? Pequenos, médios produtores. Quando você fala que no Brasil 30% é feito pela distribuição, eu acho que esse número não se aplica. 30% é feito pela indústria. 30% é feito pela indústria direto, né? Porque a gente somos o Sul, né? Que é dominado pelas cooperativas, né? Eu acredito que esse número no Centro-Oeste e no É mais de 50%. Né? Eu acho que ele é mais de 50%. Então, por falta dessa rede de distribuição estruturada, que desse essa segurança de volume e também de crédito para tomar grandes volumes da indústria, eles acabaram, já muitos anos atrás, isso foi discussões enormes com essa turma, o Marcelo também deve ter acompanhado aí muito de perto o drama dos distribuidores. A indústria adotou essa estratégia de acessar diretamente os produtores. E à medida que os produtores cresciam e ficavam maiores, ou os menores se associavam no pool de compra, cada vez mais o distribuidor foi ficando com uma capacidade de não conseguir fazer uma entrega de valor. A entrega de valor hoje, que no final, nos últimos anos da minha gestão na empresa, a entrega de valor que a gente estava conseguindo fazer foi isso que a Carol citou. É o serviço de crédito, né? Que é um serviço de crédito que está mais próximo do produtor, mais ágil, né? Você conhece o produtor, e aí você consegue realmente entregar um valor que ele enxerga, de você entregar os insumos que ele precisa com um acesso a crédito mais fácil do que aquele crédito do banco e tudo mais. Ou até mesmo complementar ao crédito oficial, né? Então, eu acho que essa é o grande, assim, a grande questão hoje de como a distribuição realmente consegue entregar o valor percebido pelo cliente. Pessoal, como nós temos muitos assuntos pela frente ainda, vamos dar uma acelerada. Alguns espectadores aqui do nosso evento estão pedindo que a gente comente o setor de fertilizantes. Nós temos no setor de fertilizantes, nós temos fertilizantes especiais,
nós temos fertilizantes orgânicos, nós temos uma série de produtos ligados à área de fertilização, de nutrição de plantas, né? E como que vocês veem o futuro aí para esse setor? Os grandes vão continuar os processos de consolidação, pequenos vão se juntar para criar empresas maiores? Como vocês sentem o futuro para esse setor? Vamos conversar com a Carol agora. Não sei aqui se aqui tem um impacto significativo do coronavírus ou não. Acho que esse setor, se você olhar entre todos, de parte de insumo puro, é o que menos deveria ser afetado. Ele tem impacto de câmbio, mas que, como é aqui bastante commodity, fomos falando de fertilizantes, parte commodity, né, não especiais, é muito mais tomador de preço, com um câmbio aqui no Brasil. Poderia impactar um pouco a questão do produtor, pelo produto estar mais caro, porém a relação de troca para o produtor está muito boa, então isso está beneficiando e garantindo que não haja uma queda da demanda necessariamente. Então, eu não vejo uma pressão diferente do que tinha antes em relação a esse setor em específico, pelo coronavírus. Perfeito. Daniel? Acho que quando você olha, né, é um setor que já passou por grandes movimentos de consolidação, né? Você vê os movimentos de Mosaic, Yara, enfim, são movimentos muito marcantes na indústria que já aconteceram, né, no passado. Isso de um lado. Acho que na parte de fertilizantes especiais, né, a gente viu recentemente, né, até a gente no Pátria fez a venda de uma empresa nossa de fertilizantes foliares para um grande grupo internacional e, enfim, demonstra que existe apetite também por esse tipo de ativos, né, enfim, dos grandes grupos. Então, imagino que você deve continuar vendo esse tipo de movimento também. E acho que tem uma outra discussão em relação a fertilizantes, que é a própria verticalização da cadeia, né? Então, hoje você tem já alguns distribuidores com suas próprias misturadoras e tendo margens bem interessantes. Se isso é uma tendência para a indústria como um todo, ou se isso é uma oportunidade específica, dependendo da sua geografia, dependendo do seu acesso às rotas logísticas, mas com certeza é uma coisa que a gente aqui está olhando com bastante cuidado. Alguém quer comentar mais algum ponto ou podemos seguir em frente? Eu gostaria de comentar, Marcelo, assim, eu concordo que é um setor já bastante consolidado, né? Mas, assim, essa verticalização do setor, ela ainda tem algumas oportunidades, principalmente para quem é produtor de matéria-prima, né? Alguns deles já se posicionaram no Brasil com algumas aquisições, mas ainda tem alguns deles que ainda estão procurando essas oportunidades em misturadores menores. Então, esse setor ainda pode sofrer uma segunda onda aí de uma consolidação por parte desses estratégicos aí que querem dar, que estavam basicamente só vendendo a matéria-prima, agora tentando acessar mais direto o produtor final. Perfeito. Eu consigo estabelecer aqui uma analogia rápida entre o setor de fertilizantes e um setor que a gente investe aqui, que é de nutrição animal. Então, a gente tem uma empresa que produz suplementos para ruminantes, e o pecuarista nos vê como uma fonte de rentabilidade, né? Desde que a gente consiga entregar qualidade e serviço. Então, em momentos em que preço de arroba está favorável para o pecuarista, investir mais em nutrição, né, positivo, porque ele consegue rodar o pasto dele mais rápido. Em momentos de mais aperto de rentabilidade, é uma forma que ele tem de aumentar a rentabilidade. Então, em cenários bons e cenários ruins, né, a gente consegue mais ou menos navegar bem. Eu entendo que fertilizantes tem aqui algumas semelhanças, embora o lado de commodity já esteja mais ou menos dominado pelas grandes, mas tudo aquilo que envolver novas tecnologias e serviços vai acabar gerando espaço para novas empresas entrarem, apesar do domínio das grandes. Perfeito. Exato.
Destaque para a biotecnologia, nesse ponto que o Eduardo colocou, que tem sido muito abordado por elas. Perfeito. Pessoal, vamos entrar agora para dentro da porteira, vamos dizer assim. A produção de soja, de milho, de leite, de boi, de suíno, de aves. O coronavírus, de uma certa forma, o pós-crise, vai interferir em empresários maiores comprando menores, junção de fazendas para ficar mais competitivas, altera esse quadro atual que nós temos ou essa crise que a gente está passando afeta pouco essas questões dentro da porteira? Vamos lá, Paulo, você. Eu acho que não deve afetar muito, na minha opinião, Marcelo, porque a demanda segue firme, né? Batemos recorde de embarque aí de soja em março. Isso falando mais de soja e milho, né? Lógico, tem setores como o setor sucroalcooleiro, setor de flores, setor de leite, que esses setores estão realmente sofrendo um pouco mais. Mas falando mais da área de atuação aí de grandes commodities, eu acho que é um setor que, com essa desvalorização do real, é um setor que ainda vai plantar uma próxima safra aí, com margem, né? As comercializações estão andando, as relações de troca ainda seguem favoráveis, então a gente tem aí já um horizonte aí que vamos ter uma safra 2021 com rentabilidade novamente. Então, eu não acredito num movimento muito grande de consolidação nesse setor agora No por causa pós-crise. do coronavírus. Perfeito. Eu concordo com o Paulo, do ponto de vista de soja e milho, acho que vai ser um ano excelente novamente. Mas quando tem alguns outros setores que acho que sofrem um pouco mais, como, por exemplo, cana-de-açúcar. Acho que a cana-de-açúcar, principalmente para a produção de álcool, tem sofrido muito pela queda acho que caiu por 60% no último mês o consumo de álcool. Até pela queda dos preços do petróleo também impactaram, e a questão das pessoas viajarem menos. Então, talvez nessa indústria acabe tendo um pouco uma tendência, já era um setor que sofria um pouco com margens baixas e bastante pressão, tende a manter essa pressão por consolidação. O mesmo acontece com os produtores de algodão, por exemplo. Houve uma queda, eles foram bem impactados pela queda do consumo do algodão. Pode gerar aqui pressões novamente para consolidação, na minha visão. E tem um pouco mais de produção aí pecuária, também pode ser que haja uma queda dos preços no curto prazo, que faça com que haja uma tendência também de consolidação um pouco maior versus antes da crise. Acho que aqui o crédito vai ter um peso importante, né? Principalmente para produtor pequeno. Acho que acontecer com o cenário de crédito, eventualmente o arroz, uma dificuldade de acesso a crédito, pode criar muita dificuldade, principalmente para os menores, né? Na pecuária, o que a gente tem visto lá, primeiro, tem o cenário da China, né, de gripe suína, que para o Brasil é muito positivo. Então, isso já desde o final do ano passado, né, o país tem se beneficiado muito com aumento de exportação, né, frigoríficos sendo constantemente cadastrados para poderem exportar para lá. Obviamente que o movimento isso é ajudado agora pelo câmbio, né? Obviamente, nesse cenário aqui de incerteza, o preço da arroba acaba entrando também nessa espiral de um pouco maior de volatilidade que traz incerteza para o pecuarista. Ele acaba segurando um pouco, né, investimentos em nutrição até ele ter um pouco mais de clareza. Eu acho que no médio prazo no Brasil, o que a gente pode ter aí no pós-crise é uma redução de poder de compra, que aí para pecuarista, né, carne vermelha, acaba também criando algum nível de dificuldade. Eu não vejo muito pecuarista consolidando, porque, né, ao contrário de alguns setores onde equipamentos grandes fazem diferença versus equipamentos menores, em pecuária o ganho de escala não é tão claro. Então, esse é um movimento que eu não vejo acontecendo, que eu acho que eles vão segurar um pouco o investimento e esperar a crise passar. Ok. Acho que vale a pena... Desculpa, Rodrigo. Tem só um ponto que eu queria fazer, que eu acho que é interessante, que acho que, de novo, é uma tendência que já vinha pré-crise,
que agora com certeza é intensificado, que é uma questão dos controles, padrões sanitários, rastreabilidade, certificações, etc., que certamente hoje se tornam ainda mais relevantes, né, para as nossas cadeias, principalmente proteína animal, etc. Né, isso fica cada vez mais evidente e acho que vai ser uma demanda dos consumidores, das indústrias, poder enxergar esse supply e ter a segurança de que os padrões todos foram seguidos para evitar risco de contaminação. Então, acho que esse é um movimento, né, que a gente já vinha observando e que a crise deve intensificar. E o Brasil deve ser positivo, né? Nós já somos os maiores exportadores de proteína bovina, de ovino, os terceiros de suínos, etc. Então, acho que o Brasil deve estar bem posicionado nesse sentido, mas claramente isso vai ser uma demanda maior aí nesse cenário pós-crise. Perfeito. Bom, qual a visão de vocês agora depois da porteira? Vamos olhar a cadeia de produção de alimentos, de agroindústrias. Como que vocês veem esse setor, a crise atual, quando terminar, ela impacta favoravelmente para intensificar as consolidações, ou também é um outro setor que vai seguir o curso normal que já vinha ocorrendo antes da crise? Eu acho que, Paulo, se eu puder complementar, Marcelo, alguma coisa aqui, eu vejo, pelo que eu tenho conversado com os clientes, com o mercado, então, obviamente, depende muito do posicionamento do produto. Por exemplo, se você é B2C, alimentação, você não está sendo tão prejudicado agora. Ao mesmo tempo, se você pega mesmo cooperativa de soja, por exemplo, que está todo mundo buscando liquidez e precificando e travando o preço de soja e recebendo isso, está com problema de caixa. Então, essas vão ter que procurar ou linhas ou algumas ajudas. Se você pegar quem também está no meio da cadeia, então, que fornece determinado produto para o B2C, provavelmente ele está sendo afetado com caixa também. Depende muito do produto final, então é muito específico para cada indústria. Então, se você olhar de modo geral, o consumo ele tem a diminuir, você tem um pouco de bem substituto. Então, por exemplo, você vê aumento de frango, aumento do consumo de frango no Brasil no curtíssimo prazo. Mas, enfim, para mim depende muito especificamente de quem é o teu consumidor final. Se o teu consumidor final não foi afetado, você não tem um efeito e, por consequência, não mudaria muito isso. Você só tem mais um caixa mais aprazado aí em termos de recebimento. Agora, se você foi impactado muito forte pelo consumo e vai ser impactado pelo consumo no médio prazo, aí sim, aí você tem uma tendência de problema de caixa muito grande que por consequência gera uma maior movimentação aí no setor. Acho que todos os players que tinham foco no cliente, nas redes de food service como cliente, acabaram sendo mais impactados com a questão de fechamento de restaurantes e tiveram que um pouco se reinventar e buscar outros caminhos de venda como varejo, que hoje ainda no começo dessa crise já foi um setor que até cresceu bastante, mas acho que complementando o que o Rodrigo falou, acho que tem uma tendência aqui de que haja uma migração. O pico inicial foi mantido de consumo, mas há a tendência de migração a médio prazo, conforme as pessoas ficam um pouco mais preocupadas com principalmente renda, manter renda e emprego, há uma tendência de migração de consumo para produtos de um pouco menor valor agregado. Então, alguns setores tendem a sofrer um pouco mais, como, por exemplo, é o caso de carnes, lácteos, em alguns casos. Então, acho que podem ser um pouco mais impactados e aí tender a ter um pouco a tendência maior de consolidação. A minha opinião é que, lógico, tem setores que vão ser mais impactados e outros menos, né? Um setor que o governo já está fazendo políticas e já lançou algumas medidas para ajudar, que é o setor da cadeia do leite, né? Realmente
esse setor está ficando bastante estocado pela diminuição da demanda. E assim como pode surgir outros setores, como o setor de açúcar e álcool, aí também provavelmente as usinas vão ter que se estocar, vão ter que carregar o álcool aí até que haja uma recomposição dos preços e do consumo. Perfeito. Bom, vamos agora para o último grupo aí de análise nossa, que seria o setor de serviços, né? Toda a área de serviços ligada ao agro. Como que vocês veem que esse setor pode ser impactado, se isso vai... todo esse contexto cria facilidades para novas consolidações, novas fusões, ou também deverá seguir um curso relativamente normal? Posso começar aqui? Aí com o Rodrigo. Aí. Vamos lá, Rodrigo. Não sei, eu acho, obviamente, que nesse momento, principalmente, você teve uma parte dos serviços que foram afetados porque esses caras não estão podendo trabalhar, não estão podendo chegar ao final aí do teu trabalho. Então, obviamente que você vai ser mais afetado. E tem uma parte desses serviços que eu acho que tem a troca, não dos produtores grandes, mas quando você pega o pequeno produtor, ele acaba vendo isso muitas vezes, eu não chamaria de supérfluo, mas de algo que pode esperar um pouco mais. Então, é uma maneira de segurar a caixa. Então, eu acho que esse é um pouco mais afetado, tá? Uhum. Daniel? O comentário que eu queria fazer, eu acho que também, tentando sempre fazer o link com crise, né? A gente já tinha visto, quando se fala de serviços, né? Acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça era a questão de ofertas digitais, enfim, esses novos serviços, novas tecnologias que estão sendo, enfim, disponibilizados para toda a cadeia do agro, né? Eu acho que o agro brasileiro já vinha se digitalizando, já vinha passando por esse movimento de trazer mais tecnologia em todas as etapas da cadeia, né? Você vê as tradings se juntando para ter uma iniciativa de blockchain, né? A Covantes, você vê uma série de startups trazendo serviços alternativos. A gente fez um levantamento recente no Pátria. Hoje no Brasil você já tem aí mais de 325 agtechs, né? Que estão oferecendo diferentes tipos de solução, diferentes tipos de serviço. Eu acho que esse acho que a gente comentou aqui no começo, né, que você deve ver um aumento de recursos sendo alocados para o agro, né, pela resiliência, pela robustez que ele tem. Eu acho que você também vai enxergar um movimento crescente de startups dentro do agro oferecendo esses serviços inovadores. O que eu estou aí na expectativa é do primeiro unicórnio brasileiro vindo de uma agtech, né? Acho que isso seria aí a consagração do nosso setor. Eu acho que a gente tem absolutamente tudo, né? A gente tem as pessoas, tem o mercado potencial, tem a experiência. Eu acho que é realmente uma questão de tempo até a gente ver isso se concretizar. Eu concordo com o Daniel. Eu acho que aquele velho chavão, né, que nas crises surgem as oportunidades também. Eu acho que claramente para esse setor das agtechs aí pode ser uma oportunidade, né? Pode ser um setor que comece a andar um pouco mais através de uma consolidação também de investimentos e também o produtor começando a utilizar mais esses serviços, né, de forma crescente. Muitas propriedades hoje eu acho que não tem uma propriedade que já não se utilize de algum tipo de tecnologia, mas eu acho que esse vai ser um movimento bastante crescente mesmo. E uma É oportunidade. impressionante o que as companhias fizeram nessas semanas, né? O mundo já vinha aí nessa curva de digitalização, mas o que eu acho que aconteceu nessa crise vai acontecer nos próximos anos é uma aceleração muito grande desse processo, até como mecanismo de gestão de risco, né? Então, você pega aí, a gente tem um portfólio hoje de 16 empresas e conversa com muitos empresários de outros setores, o que as companhias fizeram muito rápido para conseguir, né, trazer e implementar ferramentas de digitalização ou que permitissem elas navegar nesse ambiente de pouco contato pessoal,
né? Foi impressionante. A gente tem uma companhia em Rondônia que até semana passada acreditava-se fortemente que ir até a fazenda e tomar um café com o fazendeiro era crucial para você conseguir vender alguma coisa, né? De uma semana para outra, a turma estava vendendo por WhatsApp, que era um negócio que a gente imaginava que fosse acontecer daqui a, né, 5, 6 anos. Então, acho que vai ter uma aceleração grande desse processo de ferramentas de tecnologia digitais, não só no campo, né, mas no mercado como um todo. Bom, pessoal, esses pontos, os principais pontos da cadeia, a gente deu uma pincelada rápida já. Antes da gente passar para as perguntas, dentro dos debates que nós já fizemos, eu acho que nós precisávamos agora tirar algumas conclusões para ajudar os espectadores a se planejarem, vamos dizer assim. Eu queria fazer um pequeno resumo aqui, vamos ver se vocês depois estão de acordo, né? Vamos dizer assim. O setor de distribuição vai continuar o processo de consolidação, né? Foi dito que o tamanho do distribuidor cada vez mais não será tão relevante, e sim sua posição estratégica, sua qualidade, seu tipo de serviço que ele oferece ao mercado. Então, isso eu acho que é uma notícia muito boa para o sistema de distribuição brasileiro, porque vários médios distribuidores que estavam, entre aspas, mais distantes de um potencial processo de fusão ou de parcerias, ele passa a ficar competitivo para amanhã fazer uma boa parceria com um dos grandes consolidadores do mercado, né? Nós podemos dizer que as indústrias de máquinas vão continuar o processo normal de consolidação, e um fator altamente relevante vai ser a situação de caixa de cada um, que isso poderá acelerar ou não esse processo, mas que o pós-crise pode interferir diretamente nessas questões é a situação de caixa, né? A questão da área de fertilizantes continuará o fluxo normal de consolidação que já vinha acontecendo, né? Vamos dizer assim, principalmente no caso dos fertilizantes sólidos, aí, esses já haviam sofrido um grande processo de consolidação, né? Mas esse é aquele contexto de que a água do rio caminha para o mar, né? Vamos dizer assim. Então, esse movimento continua dentro dos princípios normais. O dentro da porteira deve continuar dentro da normalidade, sempre dentro daquelas questões que os mais eficientes sempre terão mais geração de caixa e mais condições de comprarem aqueles que são menos eficientes, menos produtivos. No setor de alimentos, agroindústrias e distribuição de alimentos também deverá seguir o fluxo, evidentemente colocado por alguns de vocês, que quem trabalha com produtos mais nobres, daqui para frente poderá começar a sofrer um pouco mais, ter mais pressão de caixa, porque como o desemprego tende a crescer, como a renda média das pessoas tende a cair, haverá uma migração para produtos mais baratos, produtos mais em conta, e com isso quem vende produtos mais elaborados, mais caros, pode sofrer, sim, um pouco de pressão e queda de vendas, né? Então, eu procurei fazer aqui um resumo rápido e eu queria ver se vocês estão de acordo com o resumo. Se eu fui imperfeito, por gentileza, me corrijam para a gente deixar para os nossos espectadores um resumo claro do contexto atual. Não, eu posso começar aqui, Marcelo? Pois não? Acho que primeiro é um grande desafio tentar fazer resumos, né, nesse momento.
crise que a gente vive aqui no mundo é uma crise realmente complicada, mas diria até complexa, porque tem várias dimensões aqui diferentes, a gente não sabe o que é resultante de todas essas forças, né? Então, sem entrar muito aqui na questão do setor, mas olhando o agro versus outros setores, primeiro, o agro é imenso, né? Um universo super grande com vários subsetores com dinâmicas muito diferentes. Acho que, de forma geral, todo mundo vai sofrer, né? São pouquíssimos aqueles que vão se beneficiar com essa crise. Acho que, em primeiro lugar, o que vai afetar muito aqui, que todo mundo já falou, é que o dinheiro vai ficar mais caro, mais escasso, seja crédito, seja capital até de fundos, porque os fundos que estão no Brasil, né, a maioria vai continuar investindo, mas muitos daqueles estão baseados lá fora, o pessoal chama de capital turista, esse vai demorar para voltar. Eu acho que no relativo, agro vai acabar tendo mais atenção dos fundos continuarem investindo, porque alguns setores vão começar por um tempo a causar alergia a investidores, em função do sofrimento aí que eles tiveram. Então, acho que no relativo, o agro, né, de forma geral, vai acabar chamando mais atenção. Eu acho que tem um espaço para consolidação, sem dúvida, porque os líderes vão ser mais líderes e aqueles pequenos vão acabar sofrendo, mas, ao mesmo tempo, você vai ter investidores mais receosos em colocar capital para andar. Então, qual é a resultante desses dois fatores? Não sei. Renda, como a Caroline falou, obviamente vai afetar bastante, até alguns setores mais, outros menos. Agora, por outro lado, isso é uma questão cambial que vai ajudar. Então, a carne brasileira vermelha, hoje, ela é uma carne barata em dólar. Então, a perda que a gente vai ter de mercado doméstico aqui, a gente pode compensar mais do que compensar com exportação. Então, tem uma série de vetores aqui que somam que apontam para sentidos diferentes. E eu acho que é difícil agora a gente ter ainda uma clareza de que é resultante disso tudo. E se eu acho que resumir em uma frase, aqui o M&A, acho que no agro vai continuar existe bastante forte, principalmente porque no momento pós-crise, a questão de ter escala, gerar eficiência e garantir competitividade vão ser fatores muito importantes e que o M&A ajuda nesse sentido. E aí é importante, numa operação, quem está fazendo, está sempre buscando um parceiro que primeiro conhece do setor que está fazendo, que permite com que você consiga muito mais, agregar muito mais para o negócio. Então, acho que vai sim continuar tendo, é importante você ter o parceiro certo para te ajudar, complementar nos aspectos que são importantes, né? Então, ou liquidez quando for necessário, mas também não só focar nisso, porque acho que liquidez vai ser o ponto mais de curto prazo, mas tem que continuar pensando a médio e longo prazo, que é questão de trazer cada vez mais uma melhor forma de estruturação de capital, ferramentas de gestão que permitem as empresas crescerem e continuarem progredindo mesmo no pós-crise. Acho que um ponto de destaque interessante, Marcelo, fazendo um resumo do resumo, vamos chamar assim, é que quando você passou por esse resumo do que a gente conversou até o momento, a gente vê alguns efeitos, principalmente no final da cadeia, mas você vê que o fluxo do agribusiness ele continua, a fluidez dele continua como estava antes dessa crise. Isso é muito diferente do que a gente tem acompanhado em outros setores. Quem está tendo a oportunidade de discutir outros setores, viria que vai poder dividir isso comigo, de que as conversas não têm sido nesse tom. É muito mais uma preocupação e uma urgência muito maior do que o que a gente está conversando aqui. Então, isso coloca o agribusiness num spot muito interessante, que vai em linha do que o Eduardo nos colocou. Provavelmente, aí, tanto do ponto de vista financeiro, ferramentas financeiras, por exemplo, que não eram utilizadas para o agro, porque eventualmente elas eram linhas muito caras, etc., ela começa a voltar um pouco o olhar para cá, porque aqui você tem uma solidez que você não vê, essa resiliência, essa solidez do agribusiness, num momento como esse você não vê na maioria dos outros setores. Então é um momento, e quando eu digo momento, para mim é curto e médio prazo, que o agri vai estar num spot muito interessante e que tem que se aproveitar isso. Então, estar perto dos fundos, estar perto das instituições financeiras, pensar do ponto de vista financeiro de cada empresa, como elas estão trabalhando, porque o agro vai estar no spot. Eu acho que é uma mensagem, ela é positiva, porém ela é muito importante para todo mundo que está aqui
discutindo isso com a gente, nos ouvindo, mandando as questões. É uma posição muito boa para o agro nesse momento. Isso aí que você está colocando é uma oportunidade muito interessante. Agora, ela precisa de muita responsabilidade, né? Vamos dizer assim, do empresário cautela, que quiser acelerar o crescimento, porque não há dúvida que se existe um setor que pode ter recursos diferenciados daqui para frente, é o agro, pela sua resiliência, pela sua competência, por mesmo em cenários altamente difíceis, ele conseguir rodar de forma quase que intensa, né? E sem sombra de dúvida. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que entender o seguinte, aqui vale um recado para todos os empresários que estão nos ouvindo, né? Que toda expansão, toda oportunidade, ela é necessário caixa, é necessário tecnologia, é necessário conhecimento de mercado e é necessário ter as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente já viu isso em outros momentos, quando as oportunidades surgiram, as pessoas aceleraram demais e lá na frente não se deram tão bem, porque ou faltou conhecimento desse novo mercado, ou faltaram as pessoas certas, ou faltou determinado nível de tecnologia, né? Então, é muito importante que a gente tenha um bom planejamento para aproveitar esse momento altamente favorável colocado aí por vocês, né? Marcelo, eu queria fazer um comentário super rápido, acho que Pois não? importante sobre o setor. Acho que a gente estava comentando, a gente vai continuar enxergando mais recursos sendo direcionados para dentro do agro. Acho que é um setor que já era visto como resiliente, secular, como eventualmente um setor de saúde, de educação. Dentro do Pátria é um dos nossos 3 pilares, né, o agro. Então, a gente como fundo vai acreditar muito, vai continuar investindo. Eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que eventualmente pensam em fazer um processo de venda ou cogitam trazer um parceiro, enfim, eu acho que uma das coisas que a gente procura, de maneira geral, e aí independente do câmbio, independente da crise, etc., são empresas de qualidade. Eu acho que tem que ter muito claro na cabeça, quando você é empresário, executivo, pensando em passar por um momento desses, acho que obviamente entender a sua empresa a fundo, mas quais são as vantagens competitivas que você tem e, principalmente, quais são as vantagens comparativas, né? Por que uma empresa, um fundo, etc., se interessaria pela sua empresa específica e não pela do vizinho, né? Eu acho que isso é muito importante e acho que a constatação mais importante se você não sabe quais são, é o momento de você desenvolvê-los, você correr atrás, porque independente se você vai passar por um processo de M&A, isso vai te ajudar a ser mais competitivo também. Tá. Eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou tentar fazer algumas e depois as que a gente não responder, eu prometo aos nossos espectadores que eu vou encaminhar por e-mail para os nossos debatedores e eles com certeza responderão vocês via e-mail. Bom, o primeiro ponto, a primeira pergunta aqui é o seguinte, várias pessoas perguntaram isso. O movimento de consolidação que os fundos vêm desenvolvendo na distribuição, o pós-crise vai significar aceleração, manutenção da velocidade ou mais lentidão e mais rigor nos processos de fusão? Acho que posso começar aqui. Rigor é sempre uma coisa, assim, a gente tem sempre, acho que então isso não muda com a questão da crise. Acho que o Aqua em específico acredita muito no setor, no agro de forma geral, por isso que a gente foca 100% em agro, a gente conhece muito do setor e tem pessoas com grande nome dentro do time que ajudam a gente a ter
bases sólidas para continuar olhando esse setor de forma bastante otimista. Dentro de distribuição em específico, a gente continua olhando com os mesmos critérios que a gente tinha antes. Acho que empresas boas, como o Leonel falou, acho que a gente busca empresas boas que nos complementem nosso portfólio de maneira, assim, tenham questões complementares em relação às empresas que a gente já tem e possam permitir a gente melhorar cada vez mais o ativo que a gente já tem. Então, acho que a gente continua bastante otimista e vai continuar olhando, assim, já continuamos olhando, estamos fazendo M&A, né? Continuamos fazendo operações de M&A mesmo nessa situação e vamos continuar mesmo depois dessa crise. Nada muda do nosso ponto de vista. Acho que do nosso lado, Daniel? muito parecido, acho que eu nunca ouvi para eu ir mais devagar, né? Mesmo pré-crise. Então, acho que a gente vai continuar as conversas com o canal de distribuição, continuando as parcerias, continuando a criar essa empresa líder do setor de distribuição. E, de novo, acho que a diligência, enfim, isso não muda, né? Isso pré-crise, durante a crise, pós-crise, é exatamente igual. E a gente, sim, acredita muito no setor, acho que o setor se provou, tem se provado resiliente. Então, acho que o nosso comprometimento com essa tese específica é igual. Então, isso não devia ser preocupação. Desculpa, Daniel, você estava finalizando. Eduardo? Vamos lá. Quer responder, Eduardo? Não, vamos lá. A gente não está nesse setor, então tem uma diferença aqui em relação à turma do Pátria e do Arco. Acho que, de forma geral, o investidor que está num setor e esse setor não está sofrendo, não há razão para desacelerar, né? Então, nos setores que a gente já está aqui, que estão indo bem, a gente vai continuar no ritmo que a gente está, obviamente atento a oportunidades que devam surgir, que vão surgir, né, provavelmente. E nos setores que a gente não está, e isso vale, eu me imagino, para a maioria dos outros investidores também, antes de entrar, a gente vai tentar ter um pouco mais de clareza sobre o que são as consequências dessa crise para esse setor. Então, acho que, de forma geral, na média, os investidores vão demorar um pouco mais para tomar a decisão de entrar em novos setores. E nos setores que eles já estão, e esse setor não estando sofrendo, acho que não há o que fazer a não ser seguir a velocidade, né, e acelerar. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Luiz Piscinin, lá de Cuiabá, Mato Grosso. Ele pergunta como é que vocês estão vendo aí o futuro da consolidação das máquinas, da distribuição de máquinas e implementos, e a questão da concessão. Qual que é o futuro da concessão? As indústrias vão continuar dando mais concessões de regiões e fragmentando as regiões, ou há uma tendência de consolidação das indústrias incentivarem as concessionárias mais estruturadas entrarem em novas regiões ou adquirirem as menores que estão menos estruturadas financeiramente? Eu posso comentar. Eu acho que o movimento de consolidação, Marcelo, ele é natural. Ele é inerente a qualquer, na verdade, a qualquer setor, né? Eu acho que no setor de maquinário, etc., isso vai também enxergar essa dinâmica. Eu acho que a gente já discutiu nesse call antes, acho que tem uma questão agora de curtíssimo prazo, que é a questão da onde o produtor, enfim, vai alocar os seus recursos no momento de crise de liquidez, né? Mas eu acho que isso é só uma pausa temporária, mas que o movimento de consolidação também vai se intensificar nesse subsetor, eu não tenho dúvida. Carol, você quer comentar? Eu acho que aqui não deveria ter uma mudança da indústria do ponto de premissas deles em relação aos distribuidores. Acho que acaba tendo uma tendência de consolidação de canais menores pelo mesmo fator de outras indústrias de distribuição, né? Mesmo
mais para uma forma de conseguir ganhar escala e ganhar competitividade. Talvez nesse sentido, sim, mas acho que do ponto de vista de forçado pela indústria, não, eu não vejo assim. Tá. Uma outra pergunta aqui é o seguinte: existem indústrias que são defensoras de ter distribuidores alinhados com a sua estratégia, ou seja, distribuidores que dão ênfase a uma determinada bandeira versus distribuidores que são multimarcas, vamos dizer assim, onde ele tem lá várias marcas e quem escolhe é o agricultor. Como o processo de consolidação vai se intensificando, como que os 3 fundos aqui que estão no painel visualizam esse conflito de estratégias, vamos dizer assim? Como que vai ser trabalhado o multimarcas versus o embandeiramento? Acho que não é fácil essa pergunta, eu não sei se tem uma resposta muito clara. Tem muita pergunta difícil aqui. Acho, assim, para tentar dar uma visão, e aí depois o Daniel e o Eduardo fiquem à vontade para complementar, acho que existe sempre, as indústrias sempre vão ter uma pressão de ter canais embanderados, tem uma pressão por embandeiramento. Acho que os canais dependem muito de tipo de parceria que eles têm com esses fornecedores e como se for uma relação ganha-ganha, eu não vejo por que o canal tende a quebrar isso. É muito mais a construção de uma parceria de longo prazo, uma parceria ganha-ganha, do que qualquer outra coisa na minha visão. Não vejo essa questão do coronavírus mudar nada nesse sentido. Acho que continua da mesma forma como já era. Marcelo, eu tenho uma opinião sobre isso, como antigo distribuidor. Essa é a dúvida recorrente aí no setor de distribuição, né? Há muitos e muitos anos se discute isso. Agora, a gente nunca vê um gesto da indústria realmente nesse sentido, eu quero que você seja um distribuidor exclusivo. Chama a indústria para fazer um contrato de exclusividade ou mesmo dar uma concessão, como as indústrias de máquinas fazem, e a indústria corre longe. Então, a indústria quer do distribuidor uma fidelização, que trabalha uma bandeira, mas a contrapartida do outro lado não vem. Então, eu acho uma equação aí que, para ser resolvida, precisa realmente um gesto da indústria para que essa estratégia de uma única bandeira caminhe, né? Mais uma via de mão dupla, assim. Perfeito. Bom, gente, então nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? E antes de fazer o fechamento aqui, eu quero passar, vamos dar 1 minuto aí para cada um, fazer suas considerações finais e depois a gente vai fazer o fechamento. Como nós começamos com a letra C, que era o primeiro nome do grupo, agora nós vamos começar com a letra P, que é o último, Paulo. Você foi o último da outra vez, agora você vai ser o primeiro a se despedir. Vamos lá, Paulo. Embora o último seja o Rodrigo, né? Exato. R. Ó, PQR. Desculpa, viu, Paulo? Então, foi uma falha do apresentador aqui, desculpa. Mas pode ser na ordem do início, deixa o Paulo. Tranquilo. Não, a mensagem que eu queria deixar, assim, né, do resumo todo que se fez, eu acho que foi perfeito. Só que, assim, como a gente está enfrentando uma crise nunca jamais vista aí pela nossa geração, que é uma crise de saúde pública que trouxe toda essa crise financeira aí arrastada, o cuidado que a gente todos devemos ter é que a gente não sabe se a gente está no início, no meio, ou estamos conseguindo se aproximar do fim, né? E como que essa crise, se ela vai ter uma recuperação em V, ou se ela vai bater e vai voltar, vamos ter uma recaída novamente, ou se essa recuperação vai ser bastante lenta, né? Então,
é um resumo, é um bate-papo para esse momento atual, mas assim, todo dia a gente vê novos desdobramentos, um conflito aí de opiniões muito grandes, a gente dentro do nosso próprio governo aí duas vozes, duas mensagens diferentes, então é um momento assim de cautela, realmente de aguardar um pouco para a gente em algum momento conseguir aí, quem sabe, enxergar a luz do túnel. Beleza, Paulo. Rodrigo, agora você, Rodrigo. Acho que, bom, eu vou ser até um pouquinho repetitivo porque é em linha do que eu coloquei em cima do seu resumo, mas eu acho que o agro está numa posição muito interessante, tá? Obviamente, isso não quer dizer que, em função de estar nesse spot, você tem que sair fazendo qualquer coisa, tem que ser tudo muito bem analisado, muito bem ponderado. O que o Paulo acabou de colocar, eu concordo perfeitamente. Independente do momento em que, ou do posicionamento que o setor está agora, não se sabe, é sem precedentes. Você não sabe o que vai acontecer nas próximas 4 semanas, nos próximos 3 meses e assim por diante. Então, eu acho que a pessoa do setor, né, ela tem que levar em consideração que, dentre todos os setores, o posicionamento do agro é muito interessante nesse momento, mas isso não quer dizer também que você vai sair fazendo qualquer coisa sem ter um embasamento muito bom, ter uma certeza de que o que você está fazendo nos cenários de estresse, de mínimo e máximo, você ainda está coberto. Ou seja, você tem sempre, no final das contas, já muito mais financeiro aqui para todo mundo que faz valuation, mas considerando todos os cenários que você tem possíveis e imaginários hoje, mesmo com a dificuldade da futurologia, ver se você ainda se encaixa e se ainda tem gás para tomar aquela decisão. E daí sim, daí caminhar. Mas acho que essa seria a mensagem. O setor está num posicionamento muito bom, isso não quer dizer que você também vá fazer qualquer coisa sem medida. Agora, o Eduardo. Vamos lá, acho que, repetindo um pouco o que eu já falei, né, acho que os M&As vão continuar acontecendo, os fundos que estão no Brasil e já estão investidos no agronegócio, né, vão continuar investindo, alguns vão acelerar, outros vão desacelerar. Né, os fundos que estão fora do Brasil talvez fiquem um pouco mais distantes, então você vai ter aí um mais com menos de fundos que a gente não sabe qual é o resultante, né, durante esse ambiente de incerteza. Mas é um setor que vai, no relativo, vai passar a chamar mais atenção do que outros, em função do sofrimento desses outros setores. Então, acho que em relação ao M&A é isso. Mas passando uma mensagem para os empresários aí que estão ouvindo a gente, aproveitem também esse momento para criar seus comitês de crise, né, para prestar atenção no que as outras companhias estão fazendo. Eu acho que é importante nesse momento, né, atenção às despesas, atenção a gastos, atenção à caixa, porque a gente não sabe até quando esse negócio vai durar e qual o impacto que essa crise vai ter em cada um dos subsetores do agronegócio. Né? Então, olhar para dentro de casa agora é fundamental. Fugindo um pouco do tema aqui de M&A, né? Daniel? Acho que antes de mais nada, Marcelo, obrigado pelo convite. Acho que foi um bate-papo super interessante aí com os pares, né, que também estão investindo forte no setor. Para não repetir muito, acho que a gente, dentro do Pátria, realmente acredita na força do agro. A gente tem aí reservado mais de $1 bi para continuar investindo no setor nos próximos anos. E acho que vão ter muitas oportunidades. A gente vai continuar olhando com muito carinho e com muita diligência o setor. E acho que, no final do dia, essa crise ela serviu, mais uma vez, para provar a robustez do agro, e que realmente é uma das poucas coisas, talvez, que a gente faz muito bem dentro do Brasil. Então, acho que é um orgulho, né, para a gente que está aqui nesse painel, poder estar capitaneando aí os investimentos e os processos de consolidação no setor que é tão relevante para o país. Então, obrigado pelo convite. Agradeço. Carol? O desafio de começar, agora eu tenho que terminar, tá?
Acho que, primeiro, obrigada. É a força da mulher, viu, Carol? Acho que muito obrigada pela oportunidade de participar aqui. Acho que a grande mensagem é o agro é um setor muito importante para o Brasil, continua mostrando a sua resiliência nesse cenário. A gente, como Aqua, acredita muito, desde o nosso início aqui de constituição do fundo, a gente investe em agro, continua acreditando muito na resiliência do setor e entende que ter o expertise consegue ajudar bastante. Ter esse expertise no setor em específico ajuda a gente estar bem posicionado e ajudar as nossas empresas a estarem bem posicionadas para o momento de recuperada e quando voltar tudo ao normal, as empresas estarem ainda mais fortes. E acho que a gente tem isso tanto para as nossas empresas quanto consegue ajudar outras empresas dentro do setor também. Então, acho que, apesar das dificuldades, da atenção que o momento requer, a gente continua bastante otimista com o setor e com a resiliência dele de forma geral. Obrigado. Bom, eu queria agradecer os nossos convidados, né? Eu acho que nós tivemos a oportunidade de propiciar ao mercado, aos nossos amigos, aos nossos espectadores, um debate muito rico com pessoas de altíssimo nível, que com certeza nós conseguimos contribuir com a classe empresarial para clarear algumas ideias, para desenvolver alguns possíveis caminhos, né, e horizontes. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós cumprimos o propósito desse debate. Eu quero pedir perdão aí aos nossos espectadores pela falha aqui, alguma falha aqui do apresentador, porque, com toda humildade, hoje estou fazendo a minha estreia aqui como mediador de lives, quer dizer, então uma coisa nova para mim, mas eu sempre aprendi que a gente tem que estar todos os dias buscando se reinventar, buscando aprender coisas novas, e para mim foi muito prazeroso poder coordenar o debate com todos vocês. Em nome da M Prado, eu quero agradecer a todo mundo que nos prestigiou, né? Para nós foi uma honra poder disponibilizar esse nível de informação e esse nível de conteúdo para o mercado. E copiando um pouquinho a Jovem Pan agora, eu quero dizer que em época de coronavírus, o melhor remédio que se tem é a informação. Então, eu acho que aqui nós conseguimos gerar muita informação, muito conteúdo para contribuir com a sociedade. E eu acho que cada um de nós tem que contribuir da melhor forma que pode. E eu acho que geração de informação, de conteúdo, é o que nós podemos fazer. E, para fechar, eu quero convidar a todos os participantes desse evento, que hoje à tarde, às 18 horas, nós vamos ter um novo evento coordenado pelo Anderson Rodrigues, da M Prado, sobre governança corporativa nas empresas familiares, né? Como que nós devemos conduzir o processo de governança dentro da crise, no pós-crise, o que muda nas questões de governança, o que precisa ser revisado nas questões com os acionistas, com os sócios, com os familiares. Então, vai ser um tema bastante rico, tem um grupo de debatedores de altíssimo nível e, com certeza, será também um conteúdo muito positivo para o mercado. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos debatedores, obrigado aos espectadores, e foi um prazer para mim estar aqui hoje com vocês. Um grande abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Pode fechar aí, Luiz.